jovens, como vocês estão? Tudo certo? Todos bem? Espero que sim. Então, gente, hoje o nosso estudo é do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito. Nós vamos falar do item 11, 12 e 13. Vamos falar sobre o orgulho e a humildade e a missão do homem inteligente na Terra, tá certo? Só que antes da gente iniciar o estudo, eu vou fazer a prece, tá bem? Então, vamos acalmar o nosso coração, vamos elevar o pensamento. E que Jesus, Luiz Sérgio e toda a espiritualidade amiga abençoe o nosso estudo, abençoe cada jovem, que a gente possa cada vez mais aprender e também colocar em prática aquilo que foi aprendido sobre os ensinos de Jesus. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, para poder chegar à perfeição, a gente precisa primeiro eliminar os defeitos que nós possuímos. E olha que a gente tem defeito pra caramba. E o orgulho, ele é um dos piores defeitos que nós temos. E para vencer esse orgulho, a gente precisa substituir ele pela maior das virtudes, que é a humildade. Mas e aí, né? O que é orgulho? O que é humildade? Segundo o nosso querido dicionário, o orgulho é um conceito elevado ou exagerado de si próprio. É um exagero de autovalorização. Ou seja, o orgulhoso, ele se sente melhor e superior do que os outros, né? Ele acredita que aquelas qualidades que ele tem faz ele ser melhor. Só que, na verdade, o orgulhoso, ele mente para si mesmo, porque ele acredita ser muito melhor do que ele realmente é, né? Ele ofende muitas pessoas porque o seu orgulho não permite ver que elas não são seres inferiores e que merecem ser tratadas bem. Aquele que alimenta o orgulho tem dificuldade na convivência com os outros, além de, claro, né, preparar para si mesmo ali momentos de dor, de sofrimento, de angústia, que ele não sabe falar carinhosamente com os outros, com o seu próximo, e esquece e ignora os ensinos de Jesus. Já a humildade, né, é uma virtude que leva a pessoa a reconhecer os seus defeitos e compreender as suas limitações. O humilde, ele sabe que ele é imperfeito, que ele é cheio de falhas e que ele precisa melhorar, né? Por isso que ele aceita com mais facilidade a vontade de Deus, o que faz com que seja mais tranquilo, né, para ele cumprir a sua missão aqui na Terra. Tá, mas e aí? Qual é a vantagem em ser humilde, né? É só saber que eu sou imperfeito, que eu tenho que melhorar? Não só isso, né? Vamos lá. A pessoa que é humilde, ela evolui mais depressa, né? Porque ela reconhece os seus defeitos. E isso é o primeiro passo para eliminar os sentimentos como orgulho. A humildade, ela leva a pessoa a cultivar outras virtudes, como o respeito, a paciência, a tolerância, a compreensão dos erros dos outros, né? E é importante a gente tolerar e compreender os erros dos outros, porque nós também somos cheios de falhas, de erros, de defeitos, e a gente gostaria, né, que as outras pessoas também fossem tolerantes com a gente. Então é importante a gente também ser tolerante com os outros. E a humildade, ela é a mais importante das virtudes, né? É uma das maiores conquistas do espírito. E quem tem essa virtude é uma pessoa bondosa, uma pessoa que sabe consolar o outro, que espalha a fé e a esperança por todos os lados. É uma pessoa prestativa, que ajuda todos, né? Enquanto o orgulhoso fica ali parado. Ele não evolui, mas ele também não regride, porque ele fica iludido, né, nessa falsa posição de superioridade. Enquanto o humilde cresce sempre, porque ele está sempre disposto a se corrigir e a aprender. Quem é o nosso maior exemplo de humildade? Jesus. Na imagem, ele é o que está ajoelhado lavando os pés dos seus apóstolos. Além de ensinar a humildade através das palavras, ele deu exemplos o tempo todo. Ele, né, o maior homem que já passou pela terra, não humilhou ninguém com seu poder nem com a sua superioridade. Ele poderia, né, ter escolhido nascer rico, no meio ao monte de ouro, a roupas bonitas, teria todas as possibilidades, né, de assumir o poder, de mandar nas pessoas da época se ele quisesse. Mas se fosse orgulhoso, Jesus não ia querer andar no meio dos pobres, das prostitutas, dos cegos, dos maltratados. Ele não trataria todos como seus iguais, ele não chamaria todos de irmãos e nem se curvaria diante da vontade de Deus. Mas Jesus, ele nasceu numa condição simples e humilde, né? Numa manjedoura onde os animais comem. Ele ensinou, né, por palavras e por atitudes que para entrar no reino dos céus é necessária a simplicidade de coração
e a humildade de espírito, que é o tema, inclusive, do nosso estudo, né? Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele quis dizer, né, que a felicidade é para os humildes, aqueles que não procuram rebaixar os outros, que sabem se colocar, né, na sua posição diante de Deus, diante de si e do próximo. Né? Nós podemos ser humildes em todas as classes sociais, na pobreza ou na riqueza. A humildade ela não tem relação com a condição financeira. Então, ser humilde não significa ser pobre materialmente. Na maioria das vezes, né, a gente acha que quem é rico é orgulhoso. E tem rico que realmente é. Né? Mas não é bem assim. Né? Existem ricos que têm humildade e que utilizam a sua riqueza em prol da humanidade e fazem o bem para o seu próximo. A riqueza e a pobreza, elas são duas faces da mesma moeda. Né? São situações reencarnatórias que todos nós vamos precisar viver, né? Tanto uma quanto outra, para poder aprender as virtudes que podem ser alcançadas com essas situações. O rico, ele vai aprender a ser humilde, ele vai aprender a dividir, né? A ser fraterno, aprender a fazer caridade. E o pobre, ele vai aprender a resignação, o trabalho, a dedicação, vai aprender a se contentar com o pouco, sem desejar o do próximo. Então, são situações que nós vamos passar, nós vamos viver. E em relação a essa imagem, na Santa Ceia, quando Jesus lavou os pés dos seus discípulos, ele quis nos dar o exemplo maior da humildade, porque naquela época as pessoas caminhavam por estradas de terra e pelo fato de usarem sandálias, elas chegavam, né, aos seus destinos com os pés sujos e empoeirados. E essa tarefa de lavar os pés antes das refeições era feita por escravos. E seus discípulos, né, estavam lá na mesa discutindo sobre quem é que faria essa tarefa de posição menos elevada. Então foi aí que Jesus se levantou, foi lá e fez. Né? E depois de lavar os pés de todos os seus discípulos, ele falou: aquele que quiser ser o maior dentre vós, seja o menor. Então deixando claro para todos nós que a verdadeira virtude está na humildade. Então, agora a gente vai falar sobre o último item, que é a missão do homem inteligente na Terra. A doutrina espírita, ela nos fala, né, que por mais inteligentes que nós sejamos ou que nos achamos, nós nunca saberemos tudo. Né? O nosso saber ele é sempre limitado e muitas vezes ele é restrito a um determinado campo do conhecimento. Então, a espiritualidade diz aqui no item 13 do Evangelho: não vos orgulheis do que sabeis, porque esse saber tem limites bem estreitos no mundo em que habitais. Ou seja, por mais inteligente que a gente seja, o nosso conhecimento ele ainda é pequeno. Só que mesmo assim nós temos que usar essa inteligência e esse conhecimento para o bem, para o crescimento do nosso próximo, utilizar a inteligência para levar mais amparo, mais auxílio, força e evolução para o nosso irmão. Né? Ele diz que é uma missão que Deus nos dá. Então, quem tem inteligência aqui no planeta tem uma missão, né? Tem que usar ela de forma correta. Então, eu preciso o quê? Multiplicar. Nós devemos desenvolver a nossa inteligência e também auxiliar nas inteligências atrasadas a seguirem a Deus. Por isso que ele diz, né, que se você está tendo ali um instrumento, é para você utilizar positivamente, não para diminuir o outro ou para se sentir maior do que o outro. A inteligência ela é um instrumento de progresso, ela é rica de méritos para o futuro, mas claro, se ela for bem aproveitada e sendo utilizada para o bem, né, para o nosso crescimento e para o crescimento do outro. O homem que abusa da inteligência, como de todas as outras capacidades, vai, né, em algum momento, perder esse talento. E é por isso que muitas pessoas, não que sejam todos nessa situação, mas muitos nascem com certas limitações mentais, né, porque eles utilizaram, né, a inteligência de forma errada, de forma negativa. Então, se eu não souber utilizar aquela habilidade que Deus me proporcionou, eu certamente, numa próxima existência, irei perdê-la. Então, vamos utilizar a nossa inteligência para o bem, né? Vamos estudar, vamos ouvir, vamos conversar, vamos procurar ler, vamos procurar acrescentar conhecimentos nobres à nossa consciência para que nós possamos continuar crescendo sempre, intelectualmente e moralmente. Então, jovens, esse foi o nosso estudo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E para finalizar, eu vou fazer a prece, tá bem? Jesus, nosso irmão, obrigada pelo estudo de hoje. Abençoe cada um de nós, abençoe a nossa casa do caminho,
Abençoe cada irmão que esteja passando por necessidade, ainda mais agora com a chegada do frio, muitos em situação de rua. Ampare e proteja cada um, Senhor. Que assim possa ser, graças a Deus. Tchau, gente. Até a próxima.